Estava doido, foi Jezabel com Acabe, não é? Foi um casamento terrível, foi um casamento né, de governos, mas Acabe também já estava desagradando o Senhor. Se eu não for real com Deus, eu não sou real com ninguém. O povo de Deus tem que ser diferente. Paz e graça, guerreiras, mais um podcast para edificar a sua vida. E eu sei que Deus tem algo para falar com você através desse testemunho que você vai ouvir hoje, mas eu gostaria primeiro de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Gramata Publicações. Você que tem o desejo de escrever uma história, a sua história ou algum livro para edificar alguém, a Gramata Publicações pode te ajudar. E também a nossa querida Nath, que é a gestora aí da MKIP, Marketing Digital, que está sempre apoiando o podcast, sempre fazendo esses cortes aí que você vê lindo, maravilhoso no Instagram. Você pode fazer aí a sua vida digital ser melhor, tanto para sua empresa como pessoal também. Mas também a nossa querida Implantar Telecom, que nesse mês está com uma ótima promoção, que é o mês do consumidor. E você vai ter muitas vantagens aqui, né? No mês do consumidor, você vai escolher um streaming grátis por 3 meses na contratação de qualquer plano de internet. A promoção é válida até dia 31 desse mês para novos clientes. Então, não perca essa oportunidade. Você que quer contratar a melhor da internet, a melhor televisão aí para você é na Implantar Telecom. No número 31 41 41 0955. Corre que tá acabando. E já para começar o nosso testemunho aqui, que eu quero que vocês abram o coração mais uma vez. Toda vez que eu trago alguém aqui, são pessoas que Deus usa de forma sobrenatural e pessoas que passaram no vale da provação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma guerreira nata. Você vai conhecer a história dessa mulher de Deus, que é a nossa querida pastora Jacira Márcia. Ei, Jéssica. Olá a todos que nos ouvem nessa tarde. É um prazer realmente poder estar aqui com você. Alegria. É isso aí. Mas de Deus eu sei que Deus vai derramar aqui, porque a história da pastora é muito profunda. E eu gostaria de saber, né, pastora, como é que foi começar a sua jornada aí, com aonde foi, né, que a irmã nasceu, qual que é a sua história, pastora? Então, prazer realmente poder estar aqui nessa tarde e contribuir com a palavra, e principalmente a palavra do nosso Senhor Jesus, para um crescimento, uma melhoria de vocês que nos ouvem nessa tarde, nos ouvem ao momento a qual esse vídeo chegar até vocês. E eu quero primeiramente fazer menção de uma palavra de honra ao meu Deus e ao meu Senhor, porque Amém. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. E iniciar realmente com uma palavra, a palavra do Senhor, ela nos diz que eis que faço nova todas as coisas. E com essa palavra a gente se sustenta, a gente prossegue em toda a nossa caminhada, pastor, porque sem ela, é verdade. Enquanto a gente entende essa importância de que só o Senhor ele pode fazer nova todas as coisas, a gente consegue nessa caminhada. E foi com essa palavra, me assegurando a essa palavra e a palavra do Senhor que sempre vem até nós estamos nessa caminhada. E o que eu posso dizer no dia de hoje é que eu sou a prova viva do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do que Deus pode fazer na nossa vida. Amém. E aonde a senhora começou a sua jornada com Cristo? Como é que foi a senhora encontrar com o Senhor? Então, foi algo maravilhoso, sempre testemunho isso.
eu já nasci num berço evangélico, pastora, Que para a glória de benção. Deus. Nós nascemos num berço evangélico, meus pais convertidos, a palavra do Senhor. Hoje a gente tem uma família sustentada pelo Senhor. E durante essa jornada, uma família caminhando com Cristo, trabalhando para o reino, levando o evangelho do Senhor, a gente vem até então com essa certeza do que é servir a Cristo. Porque também uma palavra do Senhor que sempre nos orienta, que ela diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas o próprio Jesus diz assim, mas tende bom ânimo. E ele diz, eu venci. É, Então nós entendemos através dessa palavra que o mundo, e no mundo nós temos várias aflições. A minha pode ser diferente da sua, da outra, do outro, mas nós passamos por aflições que muitas vezes, se nós não estivermos firmados e seguros em algo, nós caímos e nós prevalecemos. e nessa jornada não foi fácil, né, também, nessa caminhada, né? Porque a caminhada com Deus as pessoas acham que é fácil, né, pastora? Sim, sim, Não, vai estar tudo mar de rosas. E é para forjar verdade. uma pastora, como Deus trabalhou na vida da senhora? Então, a gente vem nesse tempo aí do evangelho, da palavra, trabalhando no reino, fazendo todo um trabalho para a casa de Deus, para o nosso Senhor Jesus sobre essa terra. E o que mais me traz aqui nessa tarde, podendo contribuir, porque a gente tem que entender isso. Aquilo que nós passamos, ele tem que contribuir para que aquele ou aquela que nos ouve, ela possa ser alcançado por uma palavra de fé, uma palavra de honra, uma palavra de força, e é o que nós desejamos no nosso coração, e eu acredito que durante toda a sua vida, pastora Jéssica, a palavra, aquilo Verdade. que você vem contribuindo, principalmente para as mulheres. E essa jornada que nos traz no tempo de pastoreio, ela não foi uma jornada fácil, na verdade, ela não tem sido uma jornada fácil. E durante um período agora de 8 anos que a gente está aí nessa caminhada, sendo sustentada pelo Senhor, sendo guardada, nós, com essa palavra, eu tenho algo já para te dizer. Porque você me ouvindo, você precisa entender isso. Deus, ele é o único, olha, entenda isso. Deus é o único que tem o poder de trazer a transformação na vida do homem e na vida da mulher. Verdade. O homem não faz, a medicina não faz, mas Deus, ele tem um poder de transformar. Aquilo que era tristeza, ele transforma em alegria. Aquilo que é choro, ele torna num momento de festividade, porque Deus, ele transforma maldições, situações difíceis em grandes bênçãos. E com essa palavra de Deus para a nossa vida, num período do mês de janeiro de 2018, irmãos, foi o período em que a gente acreditou que não mais haveria sucesso, não mais haveria vida, não mais haveria conquistas, nem estar de pé não havia mais esperança. E o que a gente sempre pede ao Senhor é que a nossa fé, a nossa esperança, ela seja renovada, mas como é difícil estar passando por uma situação aonde nós acreditamos que não tem mais jeito. Nesse período de 2018, em janeiro, para ser mais preciso com você aqui, que me ouve nessa tarde, nós passamos por um momento difícil. E o que mais me trazia a palavra, a memória, nesse tempo, de um trabalhar, de um agir de Deus, era o Salmos 23, 4, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E quantas vezes nós estamos andando por este vale? Quantas situações nos levam a andar por vales, por desertos, e que não acreditamos, nós não temos olhos para ver além deste deserto, além deste vale. Mas este mesmo texto que em muito falou comigo durante um período difícil, um início de todo um processo, é que ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte,
No mesmo versículo ele diz assim, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, e quando nós entendemos essa palavra, quando nós colocamos essa palavra dentro de nós, nós conseguimos ver algo diferente em meio ao vale e em meio ao deserto. E neste período que o Senhor muito falava comigo neste versículo, foi um período de luto, aonde nós passamos, a minha casa, a minha família. Foi um período de luto e um período muito difícil que nós tivemos que suportar. Mas humanamente nós não suportaríamos diante de tanta tragédia, de tanta dificuldade. E, na verdade, a minha motivação de estar aqui nessa tarde, falando com todas que me ouvem, falando com você que pode me ouvir, a minha maior motivação é te dizer, continua crendo, continua acreditando, porque aquele que está contigo, ele é poderoso para fazer grandes coisas. Só ele tem o poder de sustentar, só ele tem o poder de trazer o refrigério que nós precisamos. E neste ano de 2018, para ser mais preciso com você nessa tarde, no dia 25 de janeiro, foi o dia, posso dizer aqui hoje, o pior dia da minha vida. Pior dia, pastor. Como que a gente pode expressar tamanha dor e tamanha luta diante de um vale, diante de um deserto, entendendo que o Senhor está conosco. Por isso a importância de, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, eu já quero te dizer algo. Leve Jesus com você. Leve ele aonde você estiver, mesmo que no vale, no deserto. Leve ele com você. Ele é o seu sustento. Ele é o seu auxílio. E nesse dia nós tivemos a perda da minha filha, a qual aprove Deus a levar. E foi um momento muito difícil para nós, humanamente falando, suportar tudo isso. E diante de toda essa tragédia, a qual ela assolou a nossa casa, ela veio até nós, e a luta ela nunca vem sozinha, né? Assim, pastor? Uhum. A luta ela nunca vem sozinha. Quando ela acontece, ela vai declinando, trazendo outras e outras situações. E nós nos encontramos nessa situação difícil, dessa tragédia, e diante daquele dia, o pior dia da minha vida até vivido, o Senhor traz algo importante. Lembramos de situações na nossa vida e trago comigo, nesse período, esse ano faz 8 anos de todo esse dia difícil, nós trazemos conosco suporte, palavras, orações, cânticos. E um dos cânticos que muito me marcou, pastora, nesse dia, foi que eu adorava ao Senhor, dizendo, se o mar me submergir, a tua mão, olha, irmão, a tua mão me traz à tona para respirar. Olha que mão poderosa é a mão do nosso Deus, é a mão do nosso Senhor. Então, quando nós entendemos e cremos na palavra do Senhor, porque diante, na verdade, de um sepultamento, diante de um luto, diante de uma situação aonde não haveria mais uma volta, mas como prosseguir? Não tinha como olhar para trás, mas humanamente também não tinha como nós olharmos para frente. Mas algo o Senhor colocava no nosso coração. A mão dele estava conosco. E esse louvor ele ficou marcado na minha vida. Ele dizia, se o mar te submergir, a tua mão, ela me traz à tona para respirar. E que você possa, com essa palavra, é um louvor abençoado. É um louvor onde todo tempo nós entoávamos e declarávamos, Senhor, me traz à tona. Senhor, eu preciso respirar. Como respirar diante deste luto, diante dessa morte? Como respirar, como caminhar diante dessa situação tão difícil, diante dessa tempestade? Mas eu já falei atrás que o Deus a qual eu sirvo, a qual você está me ouvindo falar dele neste momento, é um Deus que tem um poder de transformação.
Só ele transforma. Ele levanta o homem, aquele que está caído, aquele que está prostrado, ele coloca de pé. E nesses 8 anos é o que a gente vem fazendo, pastor. Esses 8 anos a gente vem trabalhando para o Senhor. Hoje está difícil? Ergue a cabeça, enxuga as lágrimas e vamos trabalhar para o Senhor, porque Ele é o nosso sustento. Nessa caminhada não é fácil, né? Você perder um filho, Sim. né? E da maneira que foi, não sei se a senhora pode falar, como foi, porque foi de surpresa, né? Você não esperava aquele dia mal, porque o dia mal, às vezes, né, quando a pessoa está enferma, a gente já espera, dependendo do diagnóstico, mas a senhora pode contar um pouco sobre como foi de repente, o que você esperava desse dia? Sim, a verdade, como você diz, nenhum de nós esperamos. Nenhum de nós. Nós esperamos o dia mal, nós esperamos, hoje o dia mal vai bater na minha porta. Nenhum de nós, em nenhuma situação. E esse dia foi algo realmente difícil, quando nós recebemos a notícia em nossa casa que a nossa filha, ela havia sido assassinada. Meu Deus. Nossa filha de 27 anos. E, na verdade, pastora, é a primeira vez que eu venho em rede para falar e conseguindo trazer essa palavra. E, novamente, quero te agradecer por essa oportunidade, porque também tudo depende de quem você anda, com quem você está. E durante este período desse assassinato da nossa filha, quando nós recebemos essa notícia, tudo perde um sentido, né? Tudo perde, Sim. Não tem mais noção. E com todo este momento, quando essa notícia chega, a verdade é que a gente pensa, o que nós iremos fazer agora? Aonde ir? O que fazer? Que decisão tomar? Vou largar tudo, abandonar tudo. A senhora estava pastoreando na época, não estava? Estávamos pastoreando, na verdade nós estávamos numa cidade do interior, uma cidade chamada Paineiras. Gente bonita, agradável. Tenho lá ainda muitas pessoas a qual o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer, de famílias que estavam lá na igreja conosco. E durante este período a qual a gente estava nessa cidade, essa tragédia, realmente ela bateu na nossa porta, essa má notícia, ela bateu na nossa porta. E a palavra do Senhor, ela diz assim que a má notícia, Salomão diz isso, que a má notícia ela tem o poder de apodrecer os ossos. Meu Deus. Irmãos, e é real isso. Talvez você esteja me ouvindo e já sem esperança nenhuma, dizendo que essa má notícia que chegou na sua casa realmente está fazendo isso com você. Apodrecer os ossos, você não tem nem mais estrutura. Porque o que eu entendo dessa palavra, pastora, é que quando Salomão ele diz isso, que a má notícia ela tem o poder de apodrecer os ossos, é isso aí, a gente fica sem chão. O corpo não fica em pé. A gente não consegue, não tem estrutura para se manter de pé. É algo para derrubar. E talvez você recebeu uma má notícia de uma tragédia que aconteceu na sua casa. Você está sem esperança nenhuma, sem solução nenhuma para isso. Eu quero novamente dizer, e quantas vezes eu tiver a oportunidade de chegar até você para te dizer, continua crendo, porque existe um Deus e só Ele tem o poder de fazer isso com o homem e a mulher que crê nele. Porque essa má notícia dessa tragédia, esse assassinato da nossa filha, 27 anos, pastor, uma menina abençoada, uma menina de Deus, e nós passamos por um processo onde as coisas foi ficando sem esperança. Por um período eu não consegui mais pastorear, eu não conseguia até mesmo falar, nunca tive uma dúvida do Deus que eu servia. Mas existem coisas, e isso não é feio, eu digo isso para ninguém. Você derramar uma lágrima não é feio para você. Você querer um dia estar triste não é mal para você. Você só não pode se entregar a isso. Não se entregue, porque quando nós entregamos, e a senhora pode dizer isso até melhor do que eu, né, pastor? Quando a gente se entrega a isso, a essas situações, o que tende a acontecer é que a situação vai ficando pior. Porque a gente tem que se erguer para resolver o problema,
para dar soluções aos problemas. E nessa má notícia, irmãos, caída, prostrada, desanimada, eu falei, não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito para mais nada. Mas Deus, ele veio e disse, tem jeito sim. Esse é o Deus que nós servimos. Ele diz, olha, aquele que eu escolhi, sou eu que mudo, sou eu que cuido, sou eu que transformo. E com todas essas palavras, com este louvor, o Senhor dizendo, olha, eu sou o seu pastor. Mesmo você não crendo, né? Porque chega esse momento, né? Sim. De chegar, é como Elias na caverna, né? Elias já tinha feito o fogo cair do céu, já tinha feito tantas coisas, mas quando chegou a notícia, eu gosto de fazer essa analogia, Sim, porque sim. a notícia que a senhora recebeu foi para paralisar o seu ministério, porque Sim. querendo ou não, a senhora estava indo naquela cidade para fazer a obra, não era? Sim, sim, nós Foi estávamos fazer a obra lá. Nós tínhamos, quando nós fomos conhecer essa cidade, nos fez um convite para nós fazermos a obra do Senhor naquela cidade. E havia, na verdade, apenas 11 meses que nós estávamos fazendo um trabalho missionário lá. Nós cuidávamos de 4 cidades, pastor, naquela região. 4 cidades. E era um trabalho maravilhoso. Não me arrependo em momento algum do momento em que nós ali cuidamos de família, cuidamos de pessoas. Pessoas realmente que precisam ouvir do amor de Deus. E nós estávamos ali apenas 11 meses fazendo ali o trabalho, a obra do Senhor, quando aconteceu realmente toda essa situação, toda essa tragédia aí da morte da Júlia, a nossa filha. E quando a gente não acreditava mais, o Senhor veio e falou, olha, a minha mão te levanta, a minha mão te sustenta. Porque querendo ou não, a mãe receber essa notícia é de acabar o mundo mesmo. Acaba Sim. o ministério. Tem muitas pessoas que estão paralisadas justamente porque essa dor é muito profunda. Eu falei com a pastora que eu não conseguia mensurar a perda que ela teve. E principalmente quando você vai para o lugar que Deus te orientou a ir, e lá você perde um dos seus maiores bens. Sim. Que era sua filha, né? E aí os questionamentos com Deus, porque nós não vamos aqui colocar como Mulher Maravilha, não. Que muitas vezes a gente mostra a nossa dor. E nesse dia eu creio que a senhora mostrou muito a sua dor. Eu falei, ué, Senhor, o senhor me mandou para cá para acontecer isso? Teve esse questionamento, não teve, pastor? Sim, com certeza. Principalmente, pastor, com pessoas que elas nos rodeiam e elas fazem esse questionamento. Sim. Elas começam a nos perguntar por que você veio ou foi com tanto amor, né, tanta dedicação, e algo disso, dessa maneira, dessa magnitude acontece na sua casa e na sua família. E foi o período que mais Deus tratou comigo. Foi o período em que eu conseguia mais ouvir a voz de Deus, nessa sensibilidade, nessa fraqueza. Porque a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E talvez você está se sentindo fraco e está acreditando que já acabou tudo. É nesse momento, se você deixar, Deus faz algo novo acontecer. É porque esses questionamentos, eles são permitidos por Deus também. Sim. Né? Porque, querendo ou não, Jó também. Jó perdeu 10 filhos de um golpe só. Sim. Né? Num vento que passou. Não foi assim. Aconteceu, não, a tragédia, claro que foi uma tragédia, mas estavam todos os filhos de Jó dentro de uma casa e ele recebeu. E aí você fica pensando, gente, se um filho te destrói, imagina 10. Sim. E aí, como se reerguer? Sim. Porque, querendo ou não, foi um período de luto muito pesado, né? Sim, eu acredito até que um luto, ele não passa. Tem pessoas que dizem um período do luto, mas ele parece que renovado. Né? Hoje você trata melhor, você consegue lidar melhor com essa situação. É aceitação, né? Isso. E nesse período Deus trouxe algo revelado para mim. Hoje eu trabalho esse tema lá na minha igreja com as minhas mulheres, com as pessoas da minha igreja, pastora, porque o Senhor trouxe este tema na minha vida e ele veio sendo trabalhado em mim. E hoje eu uso para trabalhar com pessoas que precisam. E o tema que Deus me deu, ele saiba onde ir quando você não souber o que fazer. Eu quero repetir para você. Saiba onde ir
quando você não souber o que fazer. É verdade. E essa palavra Deus foi trabalhando comigo. Deus foi alicerçando, Deus foi melhorando essa palavra em mim. Sabe por quê? Eu comecei a perceber, até por mim mesmo, que a gente não se prepara para quando algo acontecer. Porque se o próprio Jesus diz, e nós iniciamos dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas a gente sempre acredita, aqui na minha casa não. Lá, a gente ouve um noticiário lá, acontece na minha casa, com a minha família, mas nem Jesus ele disse isso para nós, meu. Pelo contrário, ele disse que nós teríamos aflições. Eu peço a Deus que algo tão trágico ele não vá sobre a sua vida, a sua casa, mas muitas vezes nós não sabemos o que fazer quando uma má notícia chega, o desemprego, uma má notícia da saúde, uma enfermidade que às vezes bate na porta e a pessoa ela fica totalmente descontrolada, ela fica totalmente sem ação. E quando Deus trouxe este tema na minha vida, eu vim trabalhando isso e trabalho isso há 8 anos, irmãos. E digo isso, saiba onde você vai. Aonde é que você vai quando você não sabe o que fazer? Né? A quem você procura? Você corre no vizinho, você corre para alguém, você entra em desespero, você corre para o seu quarto, fecha a porta. Para onde você vai quando você não sabe o que fazer? Porque este tema, ele nos trouxe vários momentos, várias situações dentro da palavra de Deus, do poder da transformação do Deus que nós servimos. E saiba onde ir quando você não souber o que fazer. E eu me baseei primeiramente, isso nós temos várias mensagens, pastor, que nos traz a este tema, mas me baseei a Ana. Né? Olha para onde Ana foi, mesmo ela sendo em alguns momentos confundida com a sua alma abatida, né? Aquela confusão que as pessoas que estavam no templo, mas ela foi para o templo. Quando ela tinha um projeto, um sonho da vida dela para ser realizado, a Bíblia diz assim que Ana, ela foi para o templo. Ela foi buscar a Deus, ela foi falar com Deus. E ela disse, o Senhor me der um filho, ele será teu. Ana sabia com quem ela estava falando. Ana busca o lugar e ela vai falar com a pessoa certa. Fale com a pessoa certa. Hoje nós temos pessoas abençoadas que podem nos ajudar. A pastora Jéssica é uma. Pessoas que nos ouvem. Né? Nós temos o nosso Deus e abaixo dele temos pessoas, meu irmão, que podem nos ouvir, que podem nos orientar, que podem nos ajudar. Então, a minha palavra, o quanto Deus tem tratado comigo com essa palavra. Saiba onde ir quando você não souber o que fazer. E procure se isolar, né, pastora? E se isolar não é o caminho, que a senhora poderia ter entrado para a caverna e que pedindo o Senhor a morte. Sim. Ela falou assim, agora eu não quero sair daqui mais. Porque o problema é que as pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade de reconhecer para onde deve ir, porque também tem essa, não, eu vou resolver sozinho. Mas, às vezes, Deus está te atraindo para a presença dele. Verdade. Porque, às vezes, nem até as pessoas podem te ajudar, mas se você for para o templo, como Ana foi, né? Você vai achar a resposta, porque tem coisas que acontecem, pastor, e eu creio que aconteceu na sua vida, como já aconteceu na minha de outra forma, que tudo nos atrai à presença. É só você e Deus. Aquele Peniel, né? O Peniel. É o meu face a face com Deus. E aquilo ali a senhora teve. A senhora teve, como se diz, Jó falava sobre isso, né? Hoje eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os seus olhos te veem. Veem como? Verdade. No Peniel. É um encontro com ele que não tem nenhuma ajuda ali a não ser dele. E às vezes é necessário. Foi assim para a senhora também, essa questão a senhora viu Deus mais profundo? Mais profundo, sim. É um momento de um tratamento. É um tratamento. Mas você tem que querer. Você tem que querer. Em tudo aquilo que você vai se decidir, que vai resolver, você precisa querer. E entender. Estou passando, sim, no vale da sombra e da morte, mas eu quero sair daqui. Não é aqui que eu quero ficar. Aqui não é o meu lugar, né? Então, quando a gente decide sair, tudo acontece. E foi nesse período, pastora, desse decidir querer sair, e gostaria aqui de aproveitar e deixar um abraço, um beijo ao meu filho querido Davidson Samuel.
Eu costumo sempre, quando eu faço uma postagem dele, uma foto, alguns já sabem, eu sempre costumo colocar aquela notinha lá embaixo dizendo assim, meu lápis de cor. Por quê? Davidson foi aquele que, diante esse momento, ele coloriu minha vida. Colore até hoje, Aham. né? Porque é aquele sustento. E quando eu estava, pastora, neste Peniel, nessa luta, nesse momento difícil, o Davidson, ele faz uma carta para Deus. Olha como é importante as pessoas que nós nos relacionamos. É verdade. Importante quem está conosco É. no dia mal, no dia da má notícia. Quem é que está ao nosso lado? E é essa pergunta que eu deixo para você. Quem está com você? É aquele que vai te levantar, aquele que vai te erguer? É aquele que vai te dizer, com essa situação não tem jeito mais mesmo. É isso mesmo que você tem que viver. E o Davidson foi um presente de Deus desde o dia que nasceu. E aí eu entendi muito mais esse presente, sempre ao nosso lado. E ele escreve uma carta para Deus. E eu sempre louvo ao Senhor pela vida dele. Porque nessa carta o que ele pede é que a mãe dele não parasse de pregar. Olha só para você ver. Carrega essa carta comigo, leio ela para que ela traga a memória, porque a palavra do Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E essa carta que foi escrita em maio de 2019, ela me traz esperança até hoje. Eu leio essa carta, guardo com muito carinho, porque essa carta me traz essa esperança. Alegrai-vos na esperança, diz a palavra do Senhor. Verdade. Nós temos que nos alegrar. Mas como que eu posso me alegrar em algo que eu estou esperando? Quando eu estou esperando em Deus, quando eu estou esperando minha resposta em Deus, quando eu estou esperando a minha solução em Deus, eu tenho como me alegrar, porque eu tenho certeza que o milagre chega. E foi nesse Peniel, nesse momento, que eu decidi sair de lá, porque Deus colocou alguém especial do meu lado. Ande com pessoas que te levem para Deus. Ande com pessoas que te ajudam na caminhada, que te segura pela mão e diz, não, vamos junto, porque nós estamos indo trilhar o melhor caminho. E isso é tão de grande importância, quem está com você, porque às vezes quando você está sem força alguma, Sim. O inimigo também vai mandar aqueles que te enfraquecem ainda mais, para te empurrar já logo para a sepultura. É verdade. Porque por isso que é importante a gente saber com quem a gente está. Se não fosse Davidson, quem estaria? Né? Ali Deus usou ele como um instrumento para não parar de, como se diz naquele filme, né, do Nemo, não pare de nadar. Não pare de nadar. Não podia parar de pregar, porque querendo ou não, as palavras também cessavam, né, pastor? É verdade. O que você ia pregar depois desse golpe que você fala assim, Deus, por que o senhor fez isso? Mas como voltar a essa essência, a pregar? Como foi o seu primeiro sermão logo depois? A senhora lembra? É a parte mais difícil. Não é? É você voltar a estar diante de pessoas, a estar falando de cabeça erguida. É muito difícil, pastor, porque as pessoas elas tendem a querer realmente te derrubar. Você começa a perceber que a minoria está com você. A minoria. E você estar diante de pessoas, estar num altar, diante de uma igreja, é uma decisão. É um posicionamento. Mas que nós precisamos ter. Aqueles que já conhecem a Jesus, ele precisa entender. Ele é Deus independente de qualquer situação. É verdade. Então, seja qual for a luta que você está passando, ele é Deus independente de qualquer situação. Você não conhece Jesus, mas está nos ouvindo, você precisa conhecer ele, porque sem ele também nós não podemos nada, nada. E é ele que sustenta, né, pastora? Sim. Em meio a essa dor. Só ele. Porque Deus usou o Davidson. Eu sei que Deus usou para estar com você e algumas outras pessoas que são poucas. Mas também, se não fosse Jesus, porque é ele que te deu força para levantar todos os dias e prosseguir, Prosseguir. Né? E é o que, diante das pessoas, como foi sua pergunta aí, né? Como voltar a falar? A verdade é que tinha dia que eu até acreditava que eu estava pronta. E eu via que não. E por isso que eu digo, tá chorando? Chore, isso não é vergonhoso para ninguém. Está passando por um momento difícil? Dê um tempo, a hora é de Deus, o tempo é de Deus. No tempo de Deus tudo acontece. Sim. E quando eu me via
pregando a palavra, já diante, voltando àquilo que Deus me chamou, porque uma coisa eu nunca tive dúvida do pastoreio, daquilo que Deus me chamou, que é para a palavra, que é testemunhar Deus. Nunca tive dúvida disso, pastor. Nunca tive dúvida de servir a Deus. Mesmo diante a dor, diante a essa luta, um luto pesado, a morte da nossa filha, eu nunca tive dúvida do Deus que eu sirvo. Nunca abandonei a palavra, nunca abandonei o evangelho. Eu nunca deixei de estar na casa de Deus. Tinha momentos que eu ia para a igreja de ouvir claramente: o que você está fazendo na igreja? Você vem na casa de Deus só para você chorar. Irmãos, é forte isso. Quando você tem pessoas ao seu lado que, na verdade, querem mostrar o seu lado pior. Verdade. Um lado, sabe? Como se diz, cutucar a ferida. Mas eu nunca deixei de estar. Até o momento em que Deus me deu a oportunidade de novamente falar. Falou, agora é o momento. E a palavra que veio, a primeira palavra, não vou me esquecer, que dizia que nós lembrávamos de Jó, você mencionou aí, e foi essa palavra, porque nós dizíamos sobre realmente a má notícia. Este homem, ele recebeu todo tipo de má notícia. A má notícia, a Bíblia diz que os mensageiros, e quantas vezes nós recebemos os mensageiros de más notícias? O mensageiro foi lá e falou que os animais dele morreu, veio um vento, matou os filhos, toda a má notícia. Ele ficou doente. Este homem, ele recebeu todo tipo de má notícia que nós podemos imaginar. Mas ele, em todas as suas provas, as suas lutas, ao final de tudo isso, ele foi alcançado. Porque diante de toda essa luta, diz a palavra de Deus, que Deus o retribuiu em dobro. Em dobro. Então eu não preciso duvidar disso. Não é porque uma luta, uma tragédia aconteceu, uma situação, uma má notícia chegou na minha casa de alguma maneira, é que eu vou me abater. Pelo contrário, eu tenho que dizer, olha, Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não, isso é forte, né? Porque quando Jó fala isso, ele também... A senhora estava falando um ponto muito importante. Os amigos de Jó acusavam a Jó. Ué, Jó, você pecou, não é possível. Sim. É o que a senhora estava vivendo em alguns aspectos, as pessoas sendo usadas para te colocar no chão. E muitos dos amigos de Jó estavam falando com ele, confessa teu pecado, Jó. É verdade. Confessa, você pecou. Aconteceu isso com a pastora Jacira, ela deve ter algum pecado. Porque, nossa, uma mulher daquela... Porque, querendo ou não, o inimigo, ele vem com essas acusações. É como se a gente... O próprio Jó disse, né? A gente aceita o bem de Deus, mas o mal a gente não quer aceitar. E eu sei que é difícil aceitar um luto, uma perda tão, né? Mas como a palavra diz, né? Os filhos são heranças do Senhor. São, né? Premiações, né? Que Deus dá aos seus filhos. Mas mesmo assim a gente não quer entregar. E chegou esse momento também da senhora. Teve que aceitar. Porque a senhora falou certo. O luto nunca passa. Sim. Mas é importante viver aquele tempo do choro. Sim. Mas qual que é a importância de se levantar novamente para que a caminhada não seja tão pesada? Porque eu sei que a Júlia nunca vai sair da sua memória. Vai estar ali registrada, né? Mas a senhora aceitou aquele momento? Ou a senhora, às vezes, ficou aquilo no coração de falar assim, eu nunca vou aceitar porque Deus permitiu aquilo? O início, isso acontece. Né? No início, isso acontece. Porque isso é humano. O nosso humano, ele vai... É uma luta, em todo o tempo uma luta, entre a carne e o espírito. Porque por mais que a gente vai ficar firme, essa luta, ela vai existir. E uma das fases que a gente passa é a fase da vergonha. A gente começa a se sentir envergonhado por estar passando por um momento daquele. Minha casa está passando por isso, a casa da pastora. E se a gente não tomar cuidado, é isso que vai nos retraindo e vai nos fechando a ambientes onde a gente não se sente capaz. Não se sente capaz de falar mais para uma família, não se sente capaz mais de dar um aconselhamento para um jovem. E isso a gente é o cuidado maior, porque esse papel é do diabo, e muitas vezes nós que fazemos o papel, o ser humano vem fazendo esse papel de acusação, o que nos traz uma vergonha de até mesmo nos apresentar em público. É verdade. Então, são processos
que a gente vai passando. Mas, diante da palavra de Deus, e como eu te disse, em tudo, em toda a minha vida e nessa trajetória, e hoje 8 anos, eu nunca deixei de estar na casa de Deus. Eu nunca deixei de servir ao Senhor. Eu nunca tive dúvida do Deus que eu sirvo. Em muitos momentos perguntava para ele, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha casa? E passei a um período a perguntar para ele diferente. Para que vai servir isso que está acontecendo comigo? E o Senhor me permitiu a vida. E o Senhor atendeu ao pedido da carta do Davidson, meu filho. Eu quero que a minha mãe volte a pregar. E como que vai acontecer? Como será essa transição, esse recomeço? E nesse momento, quando a gente volta e fala sobre Jó, sobre isso, o Senhor, ele traz uma palavra sempre na nossa vida de consolo. Seja forte e corajoso. É verdade. A gente precisa ter coragem. É. A gente precisa ter coragem para guerrear. Porque quando Deus traz essa palavra a Josué, ele diz assim, Josué, seja forte e corajoso. É verdade. A gente precisa ter coragem. Coragem para enfrentar. Coragem para entender que é real. Que é real. Verdade. A realidade, e eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que caminhar nessa realidade. Então, essa palavra, ela faz parte da minha vida, está lá no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9, que diz, porque o próprio Deus, ele diz assim, fui eu que te mandei. E aí, né? Olha que maravilha essa palavra. Quando o próprio Deus, ele diz a José, ser forte, cara, mas ele está falando assim, ó, fui eu quem te mandei. Olha a certeza e o tamanho do nosso Deus. Ele está dizendo, quem está te falando com você sou eu, o grande eu sou, o Senhor. Sou eu quem te mandei. Aí ele diz, não temas, não desanimes, porque eu sou contigo. E essa foi a palavra que mais me firmou, vem me firmando até nos dias de hoje, entendendo que eu devo saber aonde ir, com quem falar, com quem estar no momento da luta e da dificuldade, com aqueles que nos sustenta, aquele que nos alimenta, aquele que nos leva para Deus. Porque a luta, ela muitas vezes, ela é real na nossa vida, meu irmão, mas nós precisamos saber como lidar com esse problema, como resolver este problema. E querendo ou não, né, essa mensagem de confiar no Senhor em tempos sombrios é muito difícil, né, pastor? Porque a confiança, ela também, ela se apoia muito naquilo que ela está vendo. A fé, ela se apoia muito naquilo que a gente vê. Sim. A nossa fé, às vezes, é tão pequena, tão rasa, mas a gente não vê o porquê que Deus permitiu, às vezes, né? Ou, às vezes, a senhora vai ver daqui a um tempo, né? Com os frutos, né? Porque Verdade. tem as ovelhas que se espelham em nós. E muitas vezes a gente olha os exemplos bíblicos, a gente fala assim, eu não ia passar isso aqui não. Imagina eu, né, como, por exemplo, o profeta Jeremias, né, que foi chamado para ser preso na Babilônia, não podia casar e não podia ter filho. Ia ficar preso. Uhum. Esse era o ministério de Jeremias. Depois o ministério de Oséias, que eu acho um dos mais pesados, casar com a mulher da prostituição. E aí chega a pastora Jacira. Uma mulher que teve que vivenciar a dor do luto na pele. Por quê? Para que um dia as pessoas vejam a história da pastora e falem assim, ó, se ela tem essa firmeza no Senhor e ela confiou que Deus ia tirar ela do lugar escuro, porque o objetivo do diabo eu vi que era paralisar o seu chamado. Sim. Não é? E quando foi a palavra do Senhor, foi o quê? Eu tô te mandando, seja forte e corajosa. É o levanta e anda de hoje em dia, que Jesus fazia aqueles milagres, e ele falou para você, levanta e anda. Continua. Porque Deus, ele entende do que é perder um filho também, né, pastora? Sim. Nós temos um irmão lá na igreja que ele sempre, quando ele tá com a palavra, ele ministra algo maravilhoso dentro dos feitos de Jesus, de curas, milagres. E ele sempre diz algo que, desde a primeira vez que eu ouvi, é recente agora, eu inseri isso em mim. A gente precisa ouvir palavras que nos edificam, que nos faz crescer, melhorar, né? Palavras que nos fazem melhorar. E essa palavra dele diz, o que mais me chama a atenção de tudo que Jesus fazia na vida das pessoas é que ele entregava para elas a dignidade. É isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Ele refaz a rota, né, da vergonha. Por mais que muitos acusadores poderiam dizer assim para a senhora, mas você perdeu uma filha, você vai pregar para quê?
Deus não Sim, poupou sim. a sua filha, porque esse questionamento vem como humano, gente. A forma que a Júlia foi, né? É uma forma assim que a gente fica assim, por quê? Sim. Meu Deus, minha menina é maravilhosa. Era uma menina assim, né? Como a senhora mesmo fala, obediente, uma filha temente ao Senhor. Por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? Mas aí Uhum. que tá. Essa fé que sustentou a senhora, essa confiança de caminhar e continuar, E né? continuar. E continuar fez com que o Levanta e Anda continuasse até hoje, 8 anos Amém. depois. 8 anos. E é essa fé que vai sustentar você. Não vai ser psicólogo, não vai ser terapeuta, não vai ser psiquiatra. Porque tem gente que se firma na medicação para ficar dopado, para não Sim. lembrar daquilo que viveu. Daquilo. Aham. Porque tem essa questão do luto. A pessoa, quando ela perde a outra, ela perde o sentido da vida. Claro que a gente pode sentir, porque um filho, eu acho que é um pedaço de nós, como mães. Mas como a gente tenta entender que não é essas coisas humanas que vão sustentar a gente nesse processo, é o que vai fazer a diferença. Principalmente aquelas que têm chamado, né, em Deus. E às vezes você está paralisado aí no luto, na dor. E você olha para a história da pastora, vê ela. Eu sempre vi a pastora com uma postura muito firme. Eu falei assim: essa pastora é brava. Mas aí que tá, quando a gente conhece a história por dentro, no dia que ela me contou, eu falei assim: meu Deus, agora eu entendo por que, que Deus a fez assim. Por quê? Não é para qualquer um esse tipo de ministério. É um ministério, pastor, de carregar isso aí. É um ministério pesado, mas que Deus não dá para todas. Porque tem mulher que não aguentaria perder, né? Não dizendo que a senhora não aguente, mas assim, tem estruturas que aguentam mais a pancada do que outras. Do que outras. Não é assim? Concordo. Tem pessoa que qualquer ventinho que passa na casa, já tô largando Jesus, tô indo embora. Acabou. Quero saber mais nada, não. Quero saber de ministério, quero saber de pregar. E É. quando vem um vento desse, pastora? E aí que tá. Aí Deus está provando a sua fé como Abraão, né? Vai. Deus proverá para si um Um cordeiro. cordeiro. E aí que foi. E o que, que a senhora falaria hoje para mães que estão caídas, que precisam se levantar? Eu sei que a senhora já pregou aqui tudo que deveria falar, confiança, ver quem está do seu lado. Mas o que, que a senhora deixaria hoje para as mulheres que estão nesse momento agora vivendo o luto? O que, que a senhora faria de diferente e passaria para elas? De toda, como você mesmo diz, de toda palavra, e se eu posso dizer algo final, como um resumo, né, de tudo isso, de toda a situação, é que você se erga, se erga. É, na verdade, um derrotado, ele está sempre cabisbaixo, né? Ele nunca consegue olhar, ele não consegue ver além. E eu sou adepta e assim lá na igreja nós até fazemos agora nós estamos numa série de mensagens que chama Fé para Todo Lado. Não. E nós estamos lá na igreja desse jeito. O Senhor me deu essa palavra dentro da minha casa recentemente e eu falo lá na igreja, são duas letras. E que poder maravilhoso tem realmente a fé. Então, o que eu tenho a dizer para você, principalmente mãe que nos ouve nesse momento, nos ouve com toda essa palavra, e talvez você está vivendo também um luto, uma perda, um filho, que não é fácil. A mãe perder um filho, ela já não caracteriza muito a forma da vida, porque geralmente os filhos que enterram os pais, né? Então ele já foge desse padrão. E quando isso acontece, é arrancar realmente a metade do coração, é arrancar algo dentro de nós, mas que não arranque de nós a esperança, que não arranque de nós essa fé. E essa palavra que foi me dada, fé para todo lado, e nós estamos trabalhando ela lá na igreja. E nós estamos um inserindo no outro. Olha, é fé. É fé no seu trabalho, é fé na sua casa, é fé na sua família, é fé para todo lado, meu irmão. Você não está vendo algo acontecendo? É fé. Eu tenho fé que Deus vai me tirar daqui. Eu tenho fé que Deus vai resolver isso aqui para mim. Eu tenho fé que Deus vai me erguer. Eu tenho fé que vai dar certo. Isso é fé. A fé é quando eu vejo além das coisas, das possibilidades humanas. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Por isso, fica firme.
não desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo. E isso é muito importante. E para a gente finalizar, eu gostaria que a pastora fizesse uma oração específica para essas mulheres, sentir de Deus de fazer isso. Não sou de, Amém. de fazer isso, sabe por quê? Porque essa fé é que tem a sustentado Sim. até o dia de hoje. E se você não se sustentar essa fé em Cristo, infelizmente você não vai sair. E essa decisão que ela teve de levantar e andar, porque quando Jesus libera uma palavra, ele espera que você pegue aquela palavra e também faça, porque Deus também não faz tudo que às vezes que a gente precisa fazer. Deus, ele espera o movimentar das águas. Peraí, Sim. você está disposto a Sim. deitar no tanque lá, mergulhar no tanque? Vai ficar lá na beirada do tanque até quando? Então, eu queria que a senhora orasse para essas mulheres e falasse assim, Deus, o mesmo Deus que me sustentou, Sim, sim. se apresente a elas, porque eu sei que a senhora conheceu Deus muito mais nesse Amém. vale do que em Amém. qualquer outro lugar, né? É uma honra para mim poder receber essa palavra aí, poder ter essa oportunidade, essa oração. E com essa oportunidade, e a Jéssica falou algo importante que ela disse sobre o movimentar das águas. E isso é importante. Aproveite o movimento das águas. Então nós vamos orar, quero orar por você. Talvez você não está passando por um luto, mas recebeu uma má notícia recentemente. E essa má notícia te derrubou, te deixou prostrado no chão. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, daquilo que você preza, mas ao ouvir-nos e ouvir esta oração, se você puder, você vai pegar um copo com água aí, você vai orar e você vai tomar essa água, meu irmão. Eu creio na unção de Deus de toda forma. Eu creio naquilo que traz até nós Deus. Então, se você puder, na hora que você estiver nos ouvindo, pegue aí um copo com água, você tiver nas suas mãos, e que nós possamos orar ao Senhor. Pai, Amém. eu oro a Ti neste momento, Amém, Jesus. em favor de todos aqueles que nos ouvem. Mas, em especial, eu quero orar neste momento para mulheres, mães, que mesmo guerreiras têm se mantido por uma situação, meu Pai, pela sua família, por outros filhos. E muitas vezes dentro dela, ela não tem mais esperança. Amém. Ela não tem mais um olhar de vitória para a sua vida. Ela não sabe nem como prosseguir. Quantas vezes, meu Pai, sozinha, essa mulher tem chorado. Ela até tem um sorriso no rosto, mas o seu coração chora, o seu coração sangra diante dessa luta e essa dificuldade que ela está passando. Mas agora, meu Deus, movida pelo dom da fé, movida pelo poder de Deus nessa hora, movida pelo dom de operação de milagres, eu oro em favor dessa vida que me ouve, desta mulher. Eu oro em favor, meu Pai, deste homem, todo aquele que nos ouve, que o Senhor possa alcançá-los agora, em nome de Jesus. Traga um novo olhar, uma nova esperança, uma nova fé. Toca, Jesus, no físico, na alma, toca na mente, em nome de Jesus, e que o Espírito do Senhor esteja inserido. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que toda coragem, toda força, ousadia possa alcançar a todos aquele que nos ouve, em nome de Jesus. E eu prego um Deus que tem o poder de levantar o homem, um Deus que tem o poder de erguer um homem que esteja caído, uma mulher que esteja caído. Por isso, se erga agora, no nome do Senhor Jesus. E com fé no seu coração, tome essa água e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Receba ânimo, Deus receba é força fiel. no nome Amém. de Jesus. Amém. Pastora, eu queria muito agradecer pela senhora ter Glória a conversado, Deus. contado Amém. o que Deus fez, Amém. que Deus anda fazendo ainda, Amém, porque amém. ainda não acabou. Amém. Tem muito ainda de Deus a realizar através da sua vida. Eu creio. Que Deus possa fazer essa operação de milagres ainda mais. Todas as Amém, mulheres que a senhora amém. encontrar, que o levanta e anda, te acompanhe só de passar Em e nome que de ali Jesus. haja milagre nos corações, porque Amém. é o que a senhora orou. Muitas mulheres estão passando no vale da sombra e da morte, Amém. vivendo o luto, vivendo a desesperança. Mas quando encontram fés assim, a gente cobra ânimo. A gente tem ânimo porque é só Jesus que faz isso. Muito Verdade. obrigado por senhora Eu ter que vindo. agradeço. Viu? Quero nesse final aqui novamente agradecer Amém. e quero ministrar a todos vocês
neste momento, que você possa receber aí força de Deus para que você Amém. possa continuar, que você receba a fé de Deus para que você possa prosseguir e uma nova unção para viver uma nova história que Deus está escrevendo é para você, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, gente, tá acabando março e a Implantar Telecom tem nesse mês a promoção do mês do consumidor. Você vai escolher um stream aí grátis por 3 meses para novos Amém. clientes. Você que qualquer plano de contratação de internet aí, você vai levar esses 3 meses aí. Então não perca essa oportunidade até dia 31, gente. Tá acabando. Vem para Implantar Telecom que você vai ter o melhor da internet, o melhor aí na sua TV. Que Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Glória a Deus. Ei, mulher de fé.